Que a graça e a paz de Jesus esteja com você nesse momento, ao nós falarmos da palavra de Deus, ao nós compartilharmos das Sagradas Escrituras, ao estudarmos sobre esse assunto tão importante. Eu sei que para muitos parece não ser importante, sei que muitas pessoas não veem essa relação da palavra de Deus, da espiritualidade, da vida espiritual, com a saúde, com o corpo, com o físico. E as pessoas às vezes ficam em dúvida, se surpreendem ao ouvir o que a Bíblia diz sobre a saúde. E ao falarmos sobre isso, eu quero iniciar trazendo aqui a menção de um personagem bíblico que pouco se fala da vida dele em relação à saúde. Fala-se da sua força, fala-se dos seus cabelos, fala-se das suas vitórias, das suas conquistas, mas não se fala da saúde. Eu estou falando aqui de Sansão. No capítulo 13 de Juízes fala que sobre o nascimento de Sansão. E no verso 7, Deus agora fala com a mãe de Sansão através de um anjo, dizendo: tu engravidarás, terás um filho. Por isso não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe. Então, Deus orientou através do anjo a mulher de Manoá, a mãe de Sansão, para que ela cuidasse da sua alimentação. Depois, falando a Manoá pediu novamente a orientação do anjo, e no verso 14 diz: olha, ele não poderá comer de nenhum produto da videira, não beberá vinho nem bebida forte, nem comerá coisa impura, cumprirá tudo o que lhe ordenei. Isso disse o anjo do Senhor a Manoá, deixando claro que existe sim uma relação direta do aspecto da dimensão espiritual com o físico, da nossa comunhão com Deus com o físico. Senão, por qual motivo haveria essa restrição? Em Números capítulo 6, verso 3 em diante, ali fala sobre o voto do nazireado. O nazireu não deveria beber bebida forte, não deveria comer nada que era impuro, nada que era imundo, não deveria tocar em cadáveres, porque ele era consagrado ao Senhor. Se nós bem nos lembrarmos, João Batista era nazireu, Jesus era nazireu. Então existe uma relação direta entre a saúde física e a saúde espiritual, e a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus. Isso nós vamos entendendo mais ainda com outros textos na palavra de Deus. Vemos o exemplo e a experiência de Daniel e seus amigos. Daniel chega em Babilônia, se depara com os banquetes de Nabucodonosor, com as carnes, iguarias, bebidas, e no capítulo 1, verso 8, diz lá que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. No verso 12, ali o pedido dele ao chefe dos eunucos, Aspenaz, ele disse: peço-te que faça uma experiência com teus servos, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael, Azarias, seus amigos, os 4. Daniel pediu: faça-nos uma experiência por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Aqui a melhor tradução é vegetais, do original no hebraico, o aramaico. Zeroim significa cereais, legumes, frutos, sementes, verduras. Os vegetais, essa é a melhor tradução. Foi isso que Daniel pediu. E qual foi o resultado? Foram achados 10 vezes mais sábios e muito mais preparados, mais saudáveis do que todos os outros sábios, do que todos os outros nobres de Babilônia. Nós encontramos várias experiências como essas na palavra de Deus, mostrando a força que vem quando nós cuidamos do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Veja só, 1 Coríntios 3, 16 e 17, Paulo deixa claro: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E eu tenho uma pergunta para você. Suicídio é pecado? Sim ou não? Com certeza. Nós sabemos disso, né? Se eu te perguntar sobre Judas, se ele foi salvo ao cometer suicídio, você vai saber certamente que não. Suicídio, você está no último instante, né, tirando a vida que é um dom de Deus, entregando a vida, o seu corpo para Satanás. Só que o que as pessoas não entendem, não percebem, é que muitos estão se suicidando diariamente, muitos estão matando a sua família diariamente com aquilo que não é alimento, né, com que nós sabemos pela nutrição, pela ciência, pela medicina, dos produtos alimentícios ultraprocessados. Você nunca vai poder dizer que um refrigerante é um alimento, é uma bebida forte, entra com certeza diretamente nesse grupo aqui. É um produto alimentício. Você pega um refrigerante de laranja passou longe dali, se tiver 1% é muito. Deixou de ser um alimento para se tornar um produto alimentício, processado, ultraprocessado, que vai nos envenenando aos poucos. E alguns falam assim, né? Mas o crente ele tem que viver pela fé. O que entra pela boca não contamina. Jesus está falando do aspecto espiritual. Cuidado, estejamos alertas, atentos. Então, se é só pela fé, por que os crentes estão usando metformina, losartana, estão com hipertensão, colesterol alto? Por que crente fica doente? Porque está quebrando as leis que o próprio Deus deixou, as leis da saúde, as leis da natureza. Nós devemos viver com saúde e com temperança, andar com moderação, agir, viver com temperança, né? Nós temos aqui uma referência da palavra de Deus importante, está em 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus, nosso corpo, nosso espírito pertencem a Deus. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para a honra e glória de Deus. Nós temos que viver para a honra e glória de Deus. João 10:10 diz lá que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida aqui já nessa terra. Não está falando só da vida eterna, está falando aqui nessa terra. Nós temos que ter vida e vida em abundância. Viver com saúde, sendo fiéis, sendo obedientes à voz de Deus, à lei de Deus. Em Oséias 4:6 fala que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então nós temos que buscar esse conhecimento que você está tendo aqui agora, você está entendendo, você está conhecendo mais do que a palavra de Deus fala sobre alimentação natural, você está aprendendo mais sobre isso, né? Não só sobre alimentação, mas sobre a saúde, desejo de Deus, e aí você está tendo esse conhecimento, então você já não é mais ignorante. E hoje, ainda que não temos esse conhecimento direto, nós vemos que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque nós temos o movimento Viga, nós temos o movimento Hare Krishna e vários outros entidades que estão buscando cuidar da saúde com bons hábitos, e nós estamos sendo negligentes. Até você encontra até satanistas que são vegetarianos, que são exigentes com a saúde, porque o diabo é exigente. Muito mais o nosso Senhor. Nós temos que nos consagrar. Há uma relação direta com o aspecto físico e o espiritual. Nós vimos isso exemplo de Sansão, de Daniel, seus amigos, a consagração. Devido à fidelidade de Daniel, recebeu o dom de sonhos e visões. Por isso nós precisamos nos consagrar, especialmente nos últimos dias. Especialmente nos últimos dias, tá? Paulo nos cita outras questões aqui, outros exemplos. 1 Coríntios 9:25, ele faz uma referência aos atletas. Como acontece nos nossos dias, os atletas têm hábitos exímios de saúde, porque tem um alvo, um objetivo. Ele fala, todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível.
para chegar no primeiro lugar, para alcançar o prêmio. Já desde os dias de Paulo, nas Olimpíadas, os atletas, principalmente os atletas romanos, claro, eles se abstinham do álcool, dos vícios, eles eram temperantes, disciplinados, cuidando dos nossos hábitos. Muito mais nós, é isso que Paulo quer dizer, muito mais nós que buscamos uma coroa, que buscamos um galardão incorruptível, espiritual, eterno. 1 Coríntios 6,12, alguns falam assim, mas a gente pode comer de tudo, né? A gente pode comer tudo. Paulo falou que quando for comprar alguma coisa, não pergunte. Tá, mas lá ele diz, aqui nós temos que ter essa temperança, essa visão, essa prudência, esse equilíbrio, discernimento. Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aquilo que mais te domina, falando de saúde, é aquilo que mais te faz mal. 70 a 80% das causas das doenças estão relacionadas à alimentação, os hábitos alimentares. Está confirmado pelas universidades de Tufts, pela Universidade de Harvard. Nós estamos falando do aspecto físico, a gente tem que considerar isso. Porque se eu sei fazer o bem e não faço, estou cometendo pecado. O Tiago já falou isso. Então eu tenho que fazer a minha parte. Não posso querer confiar só em Deus, tomar veneno, por exemplo. Não. Nós temos uma parte a desempenhar. Operai a vossa salvação, né? Deus fala. Então, nós precisamos fazer aquilo que convém. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Se você não cuidar, Deus o destruirá. Vai permitir mesmo as consequências. Vai permitir mesmo. Nós temos exemplo dos servos de Deus na antiguidade. Por exemplo, aqui ó, Josué capítulo 10. Desculpa, Josué 14, versos 10 a 12. Josué capítulo 14, versos 10 a 12. Olha o que este velhinho fez. 14, 10 a 12. Josué falando. Desculpa, Josué não. Caleb falando a Josué. E agora, como prometeu o Senhor, conservou-me em vida esses 45 anos. Isto desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte. Dá-me este monte dos anaqueus, dos gigantes. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Caleb estava ali esbanjando saúde aos 85 anos. Passou 40 anos com o povo de Israel no deserto, né? E a palavra diz que as sandálias não se estragaram, que as roupas não se estragaram, que eles não ficaram doentes nesse período de 40 anos. Estavam com uma alimentação tão pura, tão natural, pão de Deus, maná, alimentação vegetariana natural, de tal forma que até o seu suor era puro, que não tinha ácido úrico para corroer as roupas, as sandálias, para estragar. O seu sangue estava puro, o seu suor estava puro, e eles tinham saúde. E esse é o desejo de Deus para nós. Na terceira carta de João, só tem um capítulo, verso 2, diz lá: amado, desejo que vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. Esse é o desejo de Deus. Que nós tenhamos saúde, que nós estejamos bem em todos os momentos, em todas as circunstâncias, que tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual, a nossa alma, nós devemos agir com prudência, com sabedoria, com discernimento, cuidando do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Filipenses 4:5 diz assim, ó: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Na nossa moderação, a temperança deve ser conhecida. Tudo nós devemos fazer para a honra e glória de Deus. Devemos ver como Deus quer para nós, cumprindo, guardando, obedecendo os mandamentos de Deus, inclusive. Deuteronômio 6:24 diz: o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como o dia de hoje. E fez a promessa também que ao povo de Israel não seriam
atribuídos às doenças e enfermidades dos egípcios, se obedecessem aos mandamentos. Então é sempre condicional. Nós precisamos atentar para as leis que Deus deixou para nós. E a saúde, as leis da saúde também são tão eternas quanto os mandamentos de Deus. Deus falou ao povo de Israel claramente sobre os animais imundos, sobre os animais impuros, sobre as consequências, né, dos maus hábitos, falou sobre a lepra, falou sobre a água, até sobre a forma, né, de sanidade, falando da questão sanitária, né, até sobre a higiene sanitária, na hora que a pessoa fosse defecar, devia levar uma pazinha, enterrar, até sobre esses cuidados. Não adiantava Deus falar para Moisés sobre um vírus, sobre um parasita, sobre um protozoário, sobre uma bactéria, eles não tinham esse conhecimento, então Deus teve que ser didático, de uma forma simples, falar, olha, isso tudo é impuro, vocês têm que agir com prudência para que sejam cabeça e não cauda, para que sejam luz entre as nações, para que sejam uma bênção, para que sejam vistos como um povo sábio e entendido. É isso que Deus quer para nós. Nós sejamos um povo sábio e entendido. Nós temos referências na Bíblia da fitoterapia. Em Gênesis capítulo 3, verso 18, Deus fala, né, ali inicia o uso das plantas medicinais. Por quê? Por causa do pecado. Antes do pecado não tinha doença, não tinha sofrimento, não tinha enfermidade. Agora vem o pecado e Deus fala, olha, a terra será maldita, verso 17, por tua causa, falando a Adão. Com sofrimento comerás dela todos os dias da sua vida. Isso foi falado a Adão como consequência do pecado. E o verso 18. Ela, a terra, te produzirá espinhos e ervas daninhas e terás de comer das ervas do campo. As ervas do campo, meu irmão, minha irmã, são alface, a rúcula, saladas, verduras, os chás, os fitoterápicos que tem os fitoquímicos, fitonutrientes que nos são como remédio, que nos dão vida, nos dão saúde. A dieta baseada em plantas é mundialmente reconhecida como a melhor, universalmente. Você pode ver que tem vários tipos de dietas do CAN e várias outras, todas falam da importância do uso das plantas, ainda que algumas restringam frutas, tenham receio em relação a isso. Mas não, as plantas, os vegetais, foi Deus que nos deu, que nos dá saúde, as ervas do campo, os fitonutrientes. Está aqui na palavra de Deus. E ainda em Ezequiel 47, verso 12, fala ali da árvore da vida, que as folhas da árvore da vida, que os frutos são para a nossa saúde, também as folhas para a saúde das nações, né? O fruto para alimento e as folhas para a saúde das nações. Nós vemos em Jeremias 9,15, Deus dizendo, faz uma referência ali à losna, né? Deus disse, darei para o meu povo comer losna. Tem ali uma referência, um fitoterápico especial para o fígado. Inclusive, durante a Páscoa, no período da expiação, o povo de Deus deveria comer pão com ervas amargas, porque representava a amargura do pecado, mas também porque facilitava a reconciliação. Porque as ervas amargas trabalham no fígado, e o fígado é o órgão do perdão. Então, por isso, Deus deu essa instrução clara. Você vai percebendo que na Bíblia toda, na palavra de Deus, de várias formas, nós temos o contato do povo de Deus com as questões de saúde. Só que os enganos foram aumentando muito mais nos últimos dias, né? Muito mais. Já tivemos alguns pecados naquela época. Ezequiel 16:49 fala que ociosidade, gula e mesquinhez eram os pecados de Sodoma e Gomorra. E hoje muito mais, porque se tratando de alimentação, nós temos uma alimentação intoxicada, artificial, não poderia se dizer que são alimentos. E muitos estão se suicidando. Pior ainda. Se você não está preocupado com você, preocupe-se com seus filhos, com suas filhas, netos, netas. Preocupe-se com aqueles sobre quem Deus te deu responsabilidade, sobre quem você terá que prestar contas. Você não quer o melhor para os seus filhos? Então não tem como nós sermos negligentes. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas nós precisamos agir com sabedoria e com prudência dentro daquilo que nós estamos entendendo, conhecendo, compreendendo. Em Isaías 38, nós vemos ali Deus intervindo para a saúde, para a recuperação da saúde de Ezequias. Deus falou a Ezequias, você vai morrer, coloca a tua casa em ordem, através do profeta Isaías, né? Isaías falou isso para ele. O rei ficou angustiado, chorou,
porque ele estava doente, ele queria um consolo, e o profeta diz: essa doença é para a morte, esse tumor, essa úlcera é para a morte, coloca a tua casa em ordem. O rei chorou amargamente, porque ele também não tinha filhos. E ele pediu ao Senhor uma segunda chance, pediu ao Senhor misericórdia. Deus falou para ele: olha, eu vou lhe acrescentar 15 anos na sua vida. E no verso 21 diz lá que Isaías disse: seja trazida uma pasta de figos e colocada como emplasto sobre a úlcera, e ele ficará curado. Deus poderia ter curado Ezequias somente por um milagre, de forma instantânea, mas não. Ele ordenou que fosse colocado o emplasto de figos sobre a úlcera. Assim como foi dito a Naamã que pulasse no Rio Jordão 7 vezes, assim como o próprio Jesus utilizou o barro, cuspiu na terra, fez um lodo, aplicou sobre os olhos do cego, nós vemos em vários momentos na Bíblia os remédios da natureza sendo representados, sendo apresentados ao homem como referência. Nós devemos também entender que a natureza, ela reflete o Criador, foi criada por Deus para o nosso bem, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Devemos usar os remédios da natureza, aquilo que Deus deixou para nós. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus, sabemos que Deus que nos dá respiração, fôlego de vida, Deus que nos dá saúde, dele vem a vida, a cura vem de Deus, mas nós temos uma parte a desempenhar, fazer o que está ao nosso alcance, assim como Deus orientou a Manoá sobre a vida de Sansão, sobre a alimentação de Sansão, ele nos dá essa orientação. E aí nós vemos os últimos dias, o que aconteceria, o que vai acontecer nos últimos dias, o que Jesus previu para os últimos dias em relação à saúde e alimentação. Lucas 17, 28 e 30 diz assim, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Tá? O que o irmão quer dizer com isso? Mateus 24, 37, Jesus diz: assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Queridos, não é pecado comer, beber, nem se casar, desde que nós façamos tudo para a honra e glória de Deus. Se o seu casamento não edifica, não honra a Deus, se há adultério, se há fornicação, aí já está se tornando um pecado. Se a pessoa está bebendo álcool, né, se está bebendo bebidas fortes, já está fazendo para desonra, para perdição. Comendo como um glutão, Provérbios fala, glutão, põe uma faca à tua garganta. Nós lemos em Filipenses, devemos agir com moderação. Em Pedro fala temperança, devemos acrescentar a temperança. O que é temperança? Abstinência daquilo que faz mal e uso equilibrado daquilo que faz bem. Devemos agir com temperança, e não como os antediluvianos, e não como foi nos dias de Noé. Jesus já está mostrando aqui, nós devemos agir com prudência, né? Comer para a honra e glória de Deus, como disse Paulo. Viver para a honra e glória de Deus. E como é comer para a honra e glória de Deus? O que Deus tem para nós? Eu vou falar do que é o melhor, do que é o ideal e do que está escrito. Você quer entender o que é o ideal, qual o propósito de Deus para a nossa vida? É só você ir no início, primeiro capítulo da Bíblia e no último capítulo. Como era no início, como será na nova terra. Gênesis 1, 29 diz lá, o Senhor disse: eu vos dou todos os vegetais que dão sementes, quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê sementes servirão de alimento. Está aqui o nosso combustível. Se você pegar o seu carro, que é a gasolina, e colocar álcool, colocar diesel para ele funcionar, pode ser que ele funcione, mas não vai durar muito tempo. É o que as pessoas estão fazendo com o seu corpo. Está aqui o combustível original. Por isso as populações mais longevas do mundo, que estão nas Blue Zones, os centenários, em Okinawa, no Japão, Loma Linda, nos Estados Unidos, os Hunzas no Tibete, tem uma dieta baseada em plantas vegetais. Está aqui a base, já vem lá esse conhecimento desde o Gênesis. E hoje nós temos pessoas profissionais falando sobre a dieta do Éden, que não são crentes, que não são cristãos. Dr. Eduardo Coraço, Dr. Alberto Peribanes, Dr. Gabriel Cousens nos Estados Unidos, falando sobre a dieta do Éden, a dieta crudívora. Não são cristãos, não têm essa luz de conhecimento, estão passando à frente. A Bíblia fala, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Nós devemos ser cabeça, irmãos. Nós devemos buscar esse conhecimento.
implementar, fazer essa experiência, você vai ver que sua vida vai ser outra. Uma alimentação natural, o uso dos remédios de Deus. E no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, verso 2, fala: no meio da praça da cidade, falando da Nova Jerusalém, de ambos os lados do rio da vida, estava a árvore da vida que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Está aqui. As folhas da árvore são para a cura das nações. É isso que Deus tem para nós. Uma alimentação natural, uma alimentação saudável, uma alimentação que é viva, que nos vivifica. Até os animais, como era no Éden. Apocalipse 21, 4 fala: na nova terra não haverá morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Se não haverá morte, quem que vai estar servindo um churrasco, uma carne, pernil na nova terra? Não existe isso. Em Isaías 65, 25 diz: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá feno como boi, comida da serpente será o pó. Não farão mal nem dano algum em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Será como era no jardim do Éden? Será como era antes do pecado? É isso que Deus quer para nós, que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos vida e vida em abundância, que nós utilizemos os remédios de Deus, que nós sejamos abençoados. Esse é o meu desejo para você, meu querido, minha querida, assim como disse o evangelista João. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Que Deus te abençoe cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.